Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as funções quadráticas, que, assim como as funções afins, também são um tipo de representação das funções. As funções quadráticas são as funções que são escritas por f de x ou y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a não pode valer zero, mas o b e c podem. Porque se o a valesse zero, o x, por exemplo, 0 vezes x ao quadrado ia valer zero. Daí ia virar uma função afim. O gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola, podendo ter variações quanto à posição, a largura e até se a concavidade da parábola está para cima ou para baixo. Nós vamos ver isso sobre o gráfico nos próximos slides. O gráfico da parábola. Para fazer o gráfico da função quadrática, nós precisamos de 4 pontos essenciais. 2 deles são as raízes, que vai ser onde ele vai tocar no eixo x, que é basicamente quando você vai equivaler uma função a zero. Depois a gente precisa saber qual ponto vai cruzar o eixo y. E é basicamente o valor de c. Se c, por exemplo, for 5, ele vai cruzar no ponto 5. Se for menos 2, vai cruzar no menos 2. E o vértice da função, o ponto mais alto ou o ponto mais baixo da função, que é, por exemplo, o maior ou o menor valor que a gente pode conseguir. O vértice da função. O vértice da função, como eu disse, é o ponto mais alto ou ponto mais baixo ou ponto máximo ou mínimo da função. Nós, para saber qual que é o vértice, nós precisamos do x do vértice e do y do vértice, que pode ser dito com essa formulinha aqui, que, por exemplo, o b, o a e o delta, você vai retirar da função. Por exemplo, o delta você faz a fórmula que é b ao quadrado menos 4ac, e o b e o a você tira dos valores que nós conseguimos na função. Com isso já em mente, nós vamos praticar um pouco com essas funções aqui, lá no GeoGebra que eu mostrei no último vídeo para vocês. Então, bora lá. E aqui nós estamos no GeoGebra aqui. Nós vamos agora representar as funções aqui. A primeira função era o f de x é igual a 6x ao quadrado mais 4x menos 5, se eu não me engano. Não, é mais 5. Vamos consertar aqui. Mais 5, beleza. Nessa função aqui, nós podemos ver o seguinte. Nós temos aqui o 6 como o valor de A, o 4 como o valor de B e o 5 como o valor de C. Vamos agora aqui nesses 3 pontinhos aqui e vamos ligar aqui pontos especiais para vocês darem uma analisada. Raízes. As raízes dessa função está como interrogação. O que isso quer dizer? Quer dizer que não temos uma raiz real. Ou seja, essa função, quando você for achar o valor de delta, por exemplo, vai dar um valor negativo. E raiz de negativos não existe dentro dos conjuntos dos reais. O b, que é o extremo, fazendo aquela conta, nós achamos menos 0,333 e 4,3363, representado aqui neste ponto. E o c como o eixo de interseção do f e o eixo y é o 5 normal, sem dúvida. Partindo agora para a próxima função, vamos colocar aqui o g de x, para não confundir as funções, é x ao quadrado menos 9. Aqui. Essa daqui deu uma parábola muito grande e vamos aqui novamente ligar os pontos especiais para darmos uma analisada. Aqui, as raízes. As raízes dessa função são aqui 3 e menos 3, como pode ver aqui pelo ponto E e o ponto D. O extremo que nós podemos ver aqui é o ponto menos 9, que coincidentemente vai ser o valor de C, porque nessa função nós não temos o valor de B. Logo, por exemplo, quando a gente fosse calcular o delta, o b ao quadrado ia ser 0 ao quadrado, que é 0. Daí fica menos o menos 4 lá, e se assimilar com o 4, que está divisível na função, ia dar o valor de C. E o eixo de interseção também é o 9, como nós podemos ver aqui. Analisando um pouco essa função, nós vemos o seguinte, que a parábola está para cima, ou seja, o U que forma nessa parábola está para cima. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que o A é positivo. Sempre que o valor de A for positivo, nesse caso, a parábola sempre vai estar para cima e vai ter o ponto mínimo, porque ponto máximo ela sempre vai estar crescendo. E aqui nossa última função, nós vamos representar aqui por h de x é igual a 3x ao quadrado mais 3x. Podemos ver aqui, nós temos aqui sim ponto de interseção, que é o ponto 0 e o ponto menos 1. Vamos ligar aqui os pontos especiais. Vamos ver aqui, as raízes é o 1 e 0 e o 0 e 0. O extremo é o menos 0,5 e menos 0,75 e o eixo de interseção é o ponto 0, 0. O que nós podemos analisar aqui também? Assimilando com o que eu falei agora há pouco, da parábola se vier com a concavidade para cima, o A é positivo. E quando nós não tivermos o C, que é o caso aqui, porque o A vale 3, o B vale 3 e o C vale 0. Nesse caso, sempre que o C vale 0, uma das raízes vai também ser 0, que vai ser um ponto de interseção também no eixo Y e no eixo X, como nós podemos ver o ponto 0, 0. É o mesmo valor para X e Y. O extremo aqui, se a gente calcular, vai dar o menos 0,5, menos 0,75, e o eixo de interseção coincide também com uma das raízes, porque o nosso C tem um valor de 0. Se nós, por exemplo, pegarmos essa função aqui, colocássemos I de x é igual a menos 3x ao quadrado mais 3x, por exemplo, nós íamos ter uma função quase similar, só que ela ia estar de cabeça para baixo, porque o A ele tem um valor oposto, ou seja, ele é negativo. Se nós ligarmos aqui os pontos especiais, o extremo ia ser 0,5 e 0,75, ao invés do menos 0,5 e menos 0,75. Então, pessoal, por hoje vai ser só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem na descrição. Pode falar que eu vou responder. Qualquer dúvida, pode falar. Não se esqueça, se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, falou e tchau.